Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é córbon, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos sentar? No Evangelho hoje, Jesus é criticado. Os discípulos de Jesus, são criticados porque não lavaram as mãos ali nas refeições. Mais do que um gesto higiênico, era um gesto de ritual judaico. Seguindo as tradições, a purificação, quando a pessoa vinha da rua, no tomar banho, a maneira certa, o próprio evangelista Marcos vai dizer, a maneira certa de lavar os pratos, as louças, era a tradição dos judeus. Só que eles estavam vendo algo externo. E Jesus diz para eles, em outras palavras, vocês se preocupam tanto com o exterior, tanto com as tradições humanas, e vocês esquecem o interior, o coração. É preciso purificar o nosso coração, gente. A nossa fé, a nossa religião, nossa fé católica, ela precisa fazer de nós pessoas mais humanas, pessoas mais amorosas, pessoas mais misericordiosas com o próximo, com a gente mesmo em primeiro lugar, mas principalmente com o outro. Às vezes a gente fica vendo detalhes, separando a vida dos outros, criticando os outros, apontando o dedo, e a gente não vê as próprias falhas. Deus, Ele quer que a gente o honre, o adore com o nosso coração. Senão a nossa fé fica uma fé superficial, de práticas, de rituais, de devoções, mas dentro não muda nada. É a pessoa que vem na igreja, ela reza, mas ela não muda. Entra ano, sai ano, continua os mesmos pecados. E às vezes vai aumentando ainda os pecados. Deus quer a pureza do nosso coração, das nossas intenções. Meu irmão, minha irmã, aquilo que eu e você, aquilo que a gente faz para o outro, qual a intenção do nosso coração? Você faz para mostrar? Você faz para buscar os aplausos? Ou você faz por amor a Deus?
vendo no outro o próximo. Aqui, os fariseus, doutores da lei, eles estavam criticando Jesus, criticando os discípulos de Jesus. Mas Jesus que conhece o coração, Deus que conhece o nosso coração, Jesus falou que eles não estavam obedecendo o mandamento de Deus em relação ao quarto mandamento, honrar pai e mãe. Vocês estão reparando que os discípulos não lavaram as mãos, mas vocês não estão honrando o pai e a mãe de vocês. Pelo contrário, vocês estão dando justificativas, desculpas, em nome de Deus, para não viver o mandamento. Quantas vezes a gente é assim? A gente não vive o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus. E dentro da igreja, a gente é tudo santinho, né? Mas lá no dia a dia, dentro da casa, no seio da família, as pessoas que convivem com você, as pessoas mais próximas de você, são essas pessoas que dizem realmente quem você é. As pessoas que convivem com a gente. Não adianta falar bonito, pregar bonito, não adianta vestir uma roupagem externa, se o nosso coração não existe o amor verdadeiro a Deus. E o amor verdadeiro a Deus passa pelo próximo. São João vai dizer na primeira carta, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o próximo, ainda não conheceu o amor de Deus. O amor de Deus, a experiência com Jesus, transforma o nosso coração, num coração de carne, num coração que ama. Vamos pedir nesta Eucaristia, que o Senhor tire o coração de pedra, coração insensível, aquelas ruindades, né, que de vez em quando vem assim, aparece assim, a gente até assusta e assusta os outros, né? Vamos pedir nessa missa que o Senhor tire o coração de pedra, coloque um coração como o dele, que é manso e humilde. Amém.